Rapaziada, hoje vamos falar sobre a saída de Germancano do Vasco. O verdadeiro motivo por que Cano deixou o Vasco, o verdadeiro motivo por que ele saiu da equipe Cruz-Maltina. Até porque não foi apenas uma saída, tem um contexto todo por trás disso e eu vou te contar no vídeo de hoje. Então é muito importante que você deixe o seu like, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos. Beleza, irmão? Mas antes de começar o vídeo, cara, eu tenho um recado bem importante para te dar. Meu amigo Jonas é especialista em vendas online e está disponibilizando 300 vagas para uma consultoria grátis com ele lá no WhatsApp, para ele te ensinar como você pode ganhar de 500 até 2.000 reais por mês apenas no conforto da sua casa, utilizando apenas o celular. Esses são alguns resultados do meu amigo Jonas, então não perde tempo. Manda mensagem pra ele lá no WhatsApp, é muito importante que você salve o contato, porque, mano, só vai participar da consultoria quem salvar o contato dele e mandar a mensagem. Primeiro link na descrição e no comentário fixado, beleza? Bora pro vídeo. Bom, tudo começou na partida entre Vasco e Internacional. Jogo no qual o VAR parou, um jogo memorável, um jogo que todo mundo vai se lembrar. O que muita gente não se lembra é que nesse jogo o Vasco teve total oportunidade de empatar com o Internacional. Germancano teve a bola do jogo nos seus pés. O Vasco teve um pênalti contra o Inter, poderia ter empatado aquela partida e depois ninguém sabe o que aconteceria, se o jogo terminaria empatado, se o Vasco venceria ou se o Vasco levaria outro gol. Mas o Cano tinha a chance de fazer o gol e deixar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque já lembrando a vocês, né, rapaziada, o Vasco caiu por saldo de gols. Se o Vasco tivesse um pontinho a mais, teria permanecido na Série A. O Vasco não teria talvez vivido esse ano mais humilhante da sua história na Série B, aonde não subiu para a Série A novamente. Porra, só humilhação atrás de humilhação. E o Cano perdeu esse pênalti, cara. Se o Cano faz aquele gol, eu me arrisco a dizer que o Vasco teria continuado na Série A, mas ele acabou pipocando. Não fez o gol. E aí o Vasco cai para a Série B. E novamente o Cano tem a oportunidade de colocar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cano tem uma chance em Vasco e Guarani, mais um pênalti pro Vasco. No finalzinho do jogo, Cano, a bola e o goleiro. Se ele faz o gol, o Vasco cola de vez no G4 e realmente começa a olhar para a primeira divisão. Só que o Cano faz o quê? Ele perde o pênalti, chuta no meio do gol, o goleiro faz a defesa. Então mais uma vez ele pipocou em um momento decisivo pro Vasco ir para a Série A. E no lance seguinte, o Vasco leva o contra-ataque e perde aquele jogo para o Guarani. E ali sela a sua permanência na Série B. Depois dali foi só derrota, foi só humilhação, assim podemos dizer. E eu não tô aqui falando que o Cano é um péssimo jogador, não. Ele tem sido uma referência técnica do Vasco nesses últimos anos. É o jogador que mais tem holofote no Cruz-Maltino, porque faz gols, porque é um jogador realmente que tem a sua qualidade de futebol. Não tô de forma alguma desmerecendo o Germancano. Porém, o real motivo pelo qual ele saiu do Vasco foi porque o Cano pediu um salário impagável. Sabendo da situação financeira do Vasco e sabendo que ele é um dos grandes culpados do Vasco estar nessa merda, está na segunda divisão pelos pênaltis que ele perdeu, ele pede um salário gigantesco. Como está sendo aí vinculado na mídia, como está sendo dito na mídia, que o Cano está pedindo 600 mil reais por mês. Rapaziada, 600 mil reais por mês você paga para jogador top de linha. O Cano não é jogador top de linha. O Cano é um bom jogador que merece receber um salário, na minha opinião, se eu fosse presidente de um clube, no máximo de 300 mil reais. 600 mil por mês tá de brincadeira, né, rapaziada? Fora que o Vasco teria que parcelar a dívida com o jogador. O Vasco tem uma dívida de 3,5 milhões com o Cano. Daqui a pouco, talvez no próximo ano mesmo, vocês vão ver o Cano colocando o Vasco na justiça. E o grande culpado disso tudo que tá acontecendo, o Cano tá pedindo 600 mil por mês e tudo mais, é por conta de alguns torcedores. Alguns torcedores endeusam o Germancano como se ele fosse a última bolacha do pacote, como se ele fosse a última solução pro Vasco. Como se sem ele não existisse Vasco. Colocam até ele como maior do que o Cruz-Maltino. E aí sobe o ego do jogador. Ele começa a se achar estrela, pede um salário absurdo, que não tem como o Vasco pagar, porque o Vasco tá na merda na segunda divisão, por conta dos pênaltis que ele perdeu. E o ego dele tá lá em cima, já deu pra ver. Quer continuar no futebol brasileiro. A gente sabe que essa história de identificação com o clube não existe. Não existe. Mas eu acho que aí não tinha que perder um pouco desse instinto de vira-lata. De ficar tratando como ídolo um jogador que não ganhou nada pelo Vasco. E que além de não ter ganho nada, caiu pra Série B. Permaneceu na Série B. E perdeu os pênaltis decisivos, que poderiam ter mudado o rumo da história do Vasco.
Então é importante falar isso pra vocês, cara. Parem de ficar com esse instinto de vira-lata, parem de se achar que o Vasco parem de achar que o Vasco é inferior a um jogador. Jamais será. Jamais. O motivo pelo qual o Cano não permaneceu no Vasco é que ele pediu um salário fora da realidade do Cruz Maltino, realidade que ele ajudou a colocar o Vasco. E aí o Vasco tem um jogador no banco de reservas que chama-se Daniel Amorim, que foi muito mais produtivo do que o Cano nessa temporada. Nessa temporada o Cano fez ali 11 gols na Série B, longe de ser o melhor centroavante do campeonato. E o Daniel Amorim sempre que entrava correspondia mais do que o Cano. Tem um aproveitamento maior no número de gols. E eu não vejo nenhum torcedor fazendo holofote pro Daniel Amorim ou elogiando algo do tipo, não. Quer ficar endeusando um jogador, tratando como ídolo alguém que nunca ganhou nada pelo Vasco. Eu entendo que essa é uma geração carente de ídolos, mas, cara, a gente tem que saber separar as coisas. O Cano não está acima do Vasco. Jamais estará. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Compartilhem todas as suas redes sociais. Compartilhem aí nos grupos do WhatsApp, que é muito importante. Beleza?